Nesse vídeo nós vamos fazer algumas análises de preço para saber quantas AVE a gente vai precisar em 2025 para alcançar o tão almejado milhão. Meu nome é Alexander, aqui do Sucesso em Cripto, onde eu compartilho tudo de valor que eu vejo para ajudar você. Então, quem escolheu a AVE e a cripto que eu vou analisar hoje foi o seguidor Luan Batista, que pediu aqui no YouTube, então tá aí. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo com o cenário do mercado atual, que no momento ele está voltando novamente para queda e medo aqui nesse indicador, porque o mercado nas últimas semanas tinha dado um respiro e agora, com vários problemas que estão acontecendo, a liquidez voltou a baixar. E eu fiz esse post aqui no X, onde eu lembrei todo mundo que depois desse movimento aqui do Bitcoin, que eu falei no dia 11 de outubro, eu lembrei a todos que a gente só vai ter agora cerca de 60 dias para comprar Bitcoin nesses patamares de preço e depois provavelmente a gente nunca mais vai ver esses preços. Então a janela começou dia 11 e tem aí aproximadamente 75 dias, e se você não segue o canal lá no X, siga lá. E também eu quero mostrar esse gráfico aqui, que ele é parte de uma análise que eu fiz sobre o Bitcoin. Eu fiz essa análise no vídeo anterior que eu falo sobre o Bitcoin, ficou bem legal, sugiro você ir lá assistir, eu vou deixar aqui se você quiser. E ela é parte de uma análise completa que eu fiz, e eu vou trazer a primeira parte dessa análise porque é bem interessante saber o que está acontecendo. Então, recentemente, aí em setembro, os títulos do governo americano de longo prazo, de 20 anos, ele perdeu a correlação com o Bitcoin. Há cerca de um ano e meio eles estavam em uma correlação de preço, quando um caía, o outro caía, quando um subia, o outro subia, e agora eles perderam essa correlação, o que pode significar uma reavaliação dos investidores com relação à tese de valor do Bitcoin, ou seja, os investidores podem estar valorizando o Bitcoin como reserva de valor ao invés de apenas moeda de troca. Eu fiz essa análise no outro vídeo. E significa também que os investidores estão valorizando mais o Bitcoin do que os títulos do governo americanos de longo prazo, que teoricamente são os títulos mais seguros do mundo para os investidores aí. E agora esses títulos americanos vêm sofrendo um crash e o Bitcoin ele vem se mantendo, aí se manteve subindo. Então, bem interessante o que está acontecendo. A gente vê bastante instabilidade política, econômica, e o Bitcoin pode ser um porto seguro. Então, assista essa análise completa lá que ficou bem legal. Então, agora vamos para a AVE aqui. A AVE ela é um protocolo de empréstimos, basicamente, nas finanças descentralizadas. Esses protocolos de finanças descentralizadas, eles conseguem melhores taxas e rendimentos para os seus clientes, porque eles funcionam autonomamente, através de contratos inteligentes, e não tem uma autoridade central. Eles funcionam aí com votações de governança. Então, as próprias pessoas conseguem emprestar e tomar emprestado entre elas, e aí as taxas acabam sendo melhores, o protocolo ganha e os usuários ganham também. Não é regulado, então tudo isso contribui para melhores taxas e mais competitividade, etc. Basicamente é isso, um protocolo de empréstimos descentralizado. Aí aqui eu peguei esse esquema aqui na internet mesmo, só para exemplificar mais ou menos o esquema da plataforma. Então, aqui do lado direito a gente tem os emprestadores, que eles depositam na plataforma e eles recebem rendimentos em forma aí de juros de volta da plataforma, como se fosse aí uma renda passiva. Todo mundo gosta muito dessa expressão, principalmente aqui no Brasil. E por outro lado, então, eles são como bancos aí, eles ganham no spread a diferença entre a taxa que eles emprestam e a que eles tomam emprestado. Essa diferença fica com eles, e também eles ganham nas taxas de transação, em alguns mecanismos na governança também. Essas são as principais formas de receita da plataforma. Então, aqui o tomador de empréstimo ele tem que depositar o colateral, que é a garantia do empréstimo,
Aí ele recebe as criptos que ele pediu e depois ele tem que pagar de volta com juros. E aí ele recebe também o colateral de volta depois. Então, bem simples e bem interessante, bem direto. E agora eu vou mostrar aqui os dados da plataforma e também a estrutura do tokenomics desse projeto. Então tá aqui, eu peguei esses dados aqui no dia 11. O protocolo, todos os protocolos vêm sofrendo uma ligeira queda aí, vem diminuindo a liquidez em todo o mercado cripto, mas esses protocolos são os que menos perdem liquidez aí de todos. Então a gente vê aqui que eles têm um total de 3,79 bilhões de valor travado lá. Então, uma liquidez monstruosa e eles tiveram uma receita de 127 mil dólares aqui nesse dia. Eu acho que é no dia que eles marcam aqui, ou talvez na semana, não no dia. E também o tokenomics da Eve. Eu confesso que eu não conhecia o tokenomics da Eve a fundo antes desse vídeo, e olhando eu achei bem interessante o tokenomics desse projeto. Por quê? Dá uma olhadinha aqui. Então aqui tá os principais dados do tokenomics, que eles têm um fornecimento total de AVE máximo aí de 16 milhões de tokens. Eles já têm emitido cerca de 95%. Eles precisam 3 milhões de tokens AVE vão ser alocados nas reservas do ecossistema e 13 milhões eles vão ser devolvidos aí para os emprestadores do protocolo. Também é interessante que a Aave é um projeto deflacionário, eles têm um mecanismo programático aí de queimas no protocolo. Então, de tempos em tempos eles fazem queimas, efetuando aí queimas principalmente nas taxas, fazendo com que o protocolo se torne deflacionário também. Então, bem interessante. Então agora a gente vai ver as principais forças e desafios da Aave daqui até 2025. A principal força da Aave, na minha opinião, é a liderança. A liderança porque é um protocolo já antigo, bem estabelecido e já muito utilizado e bem visto por todo o ecossistema e pelo efeito Lindy, tudo que está há mais tempo durando no tempo, consequentemente tem mais probabilidade de permanecer até 2025, que é o que o Taleb fala no Antifrágil, que é quanto mais tempo algo prevalecer no tempo, mais robustez essa coisa, esse projeto vai ganhando e, e assim vai ficando mais forte e com mais chances de sucesso. Depois, a governança. A governança da Aave é uma das mais fortes em todo o ecossistema de criptomoedas, uma governança bem ativa, os stakeholders decidem tudo no protocolo, então um ponto muito positivo e também porque eles já têm todo um sistema e bem transparente, onde eles já falam que a prioridade é o crescimento sustentável do protocolo, ou seja, o crescimento geral em detrimento do individual. Então, que os novos entrantes já sabem que o protocolo não vai fazer nenhuma loucura, sempre o bem geral em primeiro lugar. E logo à frente eu vou dizer por que isso é tão interessante. E aqui eu trouxe mais um dado da governança da Aave, aqui um esqueminha bem legal da própria Aave para ilustrar bem, né, como é que funciona. Então a gente vê aqui que no topo da cadeia aqui estão aí quem abre as propostas e os votantes, que é feito aqui pelos stakeholders, que é a parte mais importante, eles decidem tudo, decidem a estratégia da governança e eles emitem as propostas e fazem os votos e aí o contrato da governança ele executa, né? Ele valida tudo isso. E aí tudo isso está conectado aqui com o protocolo e com as reservas do ecossistema também são utilizadas aqui no esquema. Então, bem interessante. Eu confesso que eu me surpreendi positivamente com esse protocolo. E a terceira força que eu vejo na Aave é a liquidez. Como a gente viu aqui nos dados do TVL, esses protocolos eles têm uma liquidez monstruosa. E por que isso é tão importante? Porque no próximo ciclo de alta tem uma grande chance de grandes players institucionais entrarem no mercado pela primeira vez, que na prática vai ser uma montanha de dinheiro e o que esses players eles olham são essas três coisas que a Aave tem basicamente, que é uma plataforma líder, forte e bem vista, que é uma governança sólida
que visa o crescimento sustentável em cima aí de uma base de clientes, né, os stakeholders são clientes que detêm o token, então uma base grande desses stakeholders com crescimento sustentável e muita liquidez para eles poderem aportar lá e não vai fazer uma diferença muito grande de preço no protocolo e tal, apesar de que vai, né, comparado com o mercado tradicional, mas você entendeu o meu ponto. Então, esses três pontos eles vão se unir harmonicamente e vão provavelmente atrair bastante capital institucional no próximo ciclo de alta, que foi também o que o seguidor Luan Batista alertou lá quando ele pediu a AVE, ele chegou a lembrar isso daí. Então, é dessa maneira que tudo isso vai acontecer. Eu achei bem interessante e faz todo sentido. E eles entrando, mais gente entra. E quem estiver bem posicionado tende a surfar em toda essa alta. Beleza? Então, vamos agora aqui para os desafios que eu vejo na AVE. Primeiro, os rendimentos da AVE eles são menores em comparação com outras plataformas. Então, se você comparar aí com os principais pares, os rendimentos deles são mais baixos, até pelo aquilo que a gente falou, que eles têm uma visão mais consciente do crescimento, onde eles privilegiam o protocolo como um todo, as reservas, um crescimento mais seguro. Mas o rendimento mais baixo não deixa de ser um ponto negativo. O segundo ponto, que eu acho que é um desafio, é porque ele é desenvolvido em cima da Ethereum, e a Ethereum tem problemas graves e alguns problemas que a Ethereum sofre, a Aave pode sofrer também, problemas de congestionamento, com relação ao protocolo, também as altas taxas, tem que ficar de olho nesse ponto. E o terceiro ponto, na minha opinião, que eu vejo de desafio na Aave, que para mim é o mais grave, é uma certa centralização das principais contas, dos principais stakeholders do token Aave. Porque essas 10 principais contas, 10%, tendem a centralizar as votações e acabam passando as principais votações em próprio benefício. Então, é um alerta e talvez seja necessário a Aave fazer algumas mudanças em votação, alguma coisa para diminuir esse problema, mas é bom alertar. E agora nós vamos para análise de preço, mas antes eu quero te lembrar que aqui na descrição desse vídeo tem um e-book completo com 47 páginas sobre o Bitcoin. Um e-book grátis que vai te explicar tudo o que você precisa saber sobre o Bitcoin e principalmente o seu ciclo, que é importantíssimo no mercado cripto. É o farol do mercado, beleza? Então vai lá que tá bem legal. Então aqui primeiro vamos fazer algumas comparações da Aave, mas se você tá gostando desse vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo no futuro, que eu tô me esforçando bastante para trazer sempre conteúdo e análises, nada de sensacionalismo aqui durante esse mercado em baixa. As pessoas acabam optando aí pelo sensacionalismo o tempo todo e eu sempre aqui trazendo informações. Então aqui, se a gente comparar a Aave com ela mesma no topo histórico, ela teve uma capitalização de mercado de cerca de 8 bi aqui embaixo, 7,9 bilhões. E ela atingiu um preço aí de 545 dólares, mais ou menos. Então, se a gente comparar ela com a Lido, no mesmo nível aqui, não vai fazer diferença. Vou ter que comparar ela com a Uniswap, ambas aqui nas finanças descentralizadas. Então, se a gente comparar ela com a Uniswap, que no seu topo histórico fez 22 bilhões de dólares, a Aave ela chegaria em 1.545 dólares, fazendo cerca de 25 vezes. Então é bom gravar esses dados aqui para a gente comparar as duas análises aqui, dos alvos e das comparações. Então, aqui eu fiz alguns alvos de preço e a Aave ela ainda não chegou no seu fundo máximo aqui, que foi em torno dos 45 dólares, mas ela está bem próxima. Nesse momento ela está em torno de 63 dólares. Ainda pode cair, mas ainda pode chegar no fundo aí. Talvez ainda faça um fundo até maior do que esses 45 dólares. Então, primeiro alvo seria aqui voltar no topo histórico que ela fez. Foi aqui bem na pontinha aqui, que foi por poucos instantes, só bateu lá, que seria aí nos 675 dólares mais ou menos, que já é
maravilhoso num projeto como esse. O segundo alvo seria lá bater nos 1.000, terceiro 1.677, quarto 2.301, não vai passar daqui provavelmente. Então, como a gente viu que ele precisaria chegar na Uniswap para fazer aí 25 vezes e precisaria aí de uma capitalização de mercado de 22 bilhões e faria aí 1.500 e poucos dólares, a gente já sabe aqui mais ou menos o topo, vai. Então, para a gente fazer uma análise entre o primeiro alvo e o segundo, vamos fazer aqui nos 1.000, uma análise bem realista aqui, que eu gosto de fazer análise realista. Então tá aqui a AVE, tá aqui nossa meta, 1,5 milhão. Então, preço médio, vamos colocar, foi os 60 dólares, tá mais ou menos agora, então 300 reais. Topo histórico, 1.000 dólares, então 5 mil reais. Então, a gente vai pegar aqui nossa meta, dividir pelo topo histórico, então a gente vai precisar de 300 AVE para bater nossa meta, o que seria um investimento de 90 mil reais num projeto como esse. Rapaz, sabe quando vem aquela coisa da natureza humana, aquela ambição, sabe? Vou dar uma estudada a mais aí no stake, aí na governança da AVE, como é que funciona. Como é que funciona a fundo, a fundo. Beleza? E o que você achou? Achou realista? Irreal? Impossível disso acontecer? Deixa a sua opinião aí sobre tudo isso que eu falei nesse vídeo. Se você tem algo mais para contribuir. E se você também quiser sugerir algum projeto que você gosta e queira saber mais, deixa aí nos comentários que eu vou tentar fazer a análise. E é isso, o importante nesse momento de baixa é a gente sempre estar de olho em bons projetos. Agora é a hora de entrar, como foi nos últimos 6 meses do ano passado e agora nos últimos 4 meses desse ano. É uma oportunidade única em nossas vidas. Então, quem está resiliente, aguentando aqui, bear market, inverno cripto, procurando estudar, procurando entender as melhores formas de ganhar dinheiro, são os que vão fazer riqueza sólida lá na frente, eu tenho certeza disso e nós vamos juntos, beleza? Então era isso, valeu e até o próximo vídeo.